Olá pessoal, continuando nossas aulas, hoje a gente vai falar sobre temperatura do ar e do solo, como isso pode afetar o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Então, para a gente começar, vamos relembrar lá da aula de radiação solar, nosso balanço de radiação, nosso saldo de radiação, que determina a energia que irá ficar disponível no meio que a gente está analisando, e ela é dividida em três processos, ela vai ser utilizada em três processos. Lembra lá a superfície úmida durante o dia e durante a noite e a superfície seca durante o dia. O que acontece durante o dia com a superfície úmida? Entrada de energia, nosso saldo de radiação, ele vai ser usado em três processos: aquecimento do solo, aquecimento do ar e das plantas e o calor latente, a evapotranspiração. Então, tendo água na superfície úmida, bastante boa parte dessa energia vai ser utilizada para fazer a evapotranspiração, um pouco para aquecimento do ar e um pouco para aquecimento do solo. Por outro lado, durante a noite, a superfície perde energia. Então, sai aqui energia na forma de onda longa, eu tenho condensação de água, tem redução da temperatura do ar das plantas e redução da temperatura do solo. Durante o período do dia, mais uma condição seca, eu não tenho meu componente evapotranspiração. Então, toda a energia vai ser utilizada para aquecimento do ar e aquecimento do solo. E isso tem uma condição, acaba levando a mudança de temperatura do ar e temperatura do solo. Então, veja, radiação solar, radiação do sistema é a nossa energia, e aí, dependendo das condições do ambiente, ela vai ser utilizada em diferentes processos, tá certo? Bom, mas e o que é a temperatura? Temperatura é expressa o calor sensível do corpo, ou seja, o grau de calor desse corpo que está relacionado com a agitação das moléculas desse corpo. Então, se a temperatura está menor, a agitação dessas moléculas é menor. Então, quando tem um aquecimento, essas moléculas começam a se agitar e ocorre o aumento de temperatura. Então, a partir desse processo de entrada de energia, do nosso balanço de radiação, e do balanço de energia, de como essa energia é utilizada, a gente tem uma resposta na temperatura do ar e do solo nesse ambiente. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a temperatura do solo, certo? Ela é determinada a partir do aquecimento aqui da superfície pela radiação solar. Então, vem energia durante o dia, aquece a superfície e por condução, partícula por partícula, vai passando esse calor, essa agitação das moléculas da superfície para as camadas inferiores desse solo, certo? Então, se a gente colocar o pé na areia, nós vamos sentir que está bem quente lá, essa areia na superfície aqui, porque está recebendo energia, mas conforme vai aprofundando no solo, dado esse processo via condução, ser lento, ele vai reduzindo a temperatura desse solo durante o dia. Durante a noite, o processo é o inverso. Então, o que vai acontecer? A superfície vai deixar de receber radiação, vai começar a perder calor na forma de onda longa, e aí vai começar a resfriar. E aí, por diferença de temperatura, superfície mais fria, solo aqui está mais quente, ocorre essa condução de calor desse ponto para a superfície. Então, durante o dia, aquece, solo está mais frio, esse calor propaga em profundidade. Durante a noite o processo é inverso, certo? Bom, e a partir dessa condução, cada solo tem sua característica específica. E aí a gente define esse perfil de temperatura no solo pelas tautocronas, que são os perfis de temperatura do solo. Então aqui a gente tem várias linhas mostrando diferentes horas do dia, a profundidade do solo e a temperatura desses diferentes pontos, certo? Conforme a gente vai aprofundando, vai diminuindo a variação de temperatura ao longo do dia, até a gente chegar nesse ponto aqui, que é o ponto de isotermia, que é um ponto de amortecimento da onda diária da temperatura. Ou seja, independente do que está acontecendo na superfície do solo, esse ponto sempre vai ter esse valor de temperatura ou vai flutuar muito pouco ao longo do período
do dia ou do ano, certo? Então o que ele está mostrando para a gente aqui? Às 5 da manhã, lembra lá do nosso processo noturno, resfriamento da superfície? Às 5 da manhã, esse solo foi resfriando durante a noite, ele teve a menor temperatura aqui nesse ponto de superfície. Amanheceu, a gente veio aqui para 9 horas, começou a entrar energia no sistema, o sol estava frio, começou a aquecer, chegou aqui em 30 graus Celsius, às 9 horas da manhã. Continuou entrando energia no sistema, a 1 hora da tarde já estava aqui em 36 graus Celsius de temperatura. Bom, próxima medida ocorreu às 7 horas da noite, já tinha anoitecido, esse sol começou a resfriar, olha como ele resfria rapidamente. Saindo aqui para 7 horas da noite, a temperatura voltou aqui para em torno de 27 graus Celsius. E às 11 horas da noite, reduziu um pouquinho mais até chegar às 5 da manhã nesse ponto. Então veja que o resfriamento, a partir desse primeiro momento ele é mais rápido, mas depois ele é mais lento durante a noite, enquanto que o aquecimento ele é bastante rápido, porque a quantidade de energia que chega do Sol é muito maior do que a Terra perde durante a noite nessa condição. Só que quando a gente vai olhando em profundidade, se eu pegar a faixa de 5 da manhã, veja, eu tenho temperatura menor, mas eu tenho aqui um ponto de maior temperatura e depois ele reduz. Esse maior ponto aqui em torno de 10 centímetros, é o que ocorreu aqui nesse momento. Então, durante o dia foi aquecendo, foi transmitindo esse calor em profundidade, até chegar nesse ponto de maior temperatura e ele foi propagando essa energia em profundidade. Então, propaga durante o dia, esse processo se inverte e quanto mais profundo, menor é essa variabilidade entre as horas de medida. Essa variação de temperatura ela pode ocorrer tanto na escala temporal, que é o que a gente teve aqui ao longo das horas, como espacial. Um exemplo aqui é a profundidade. Então, tem variação em função do tempo e em função do ponto que eu estou analisando. E essa variação ela vai depender da condutividade térmica, do calor específico e da emissividade do solo, que é função da textura, densidade e umidade desse solo, que está ligado a fatores externos ao solo e intrínseco desse solo. Então veja que dependendo das características desse solo, eu vou ter um perfil de temperatura diferente ao longo do tempo. Aqui a gente também tem essa variação temporal e espacial. Então aqui a gente estava analisando um dia em profundidade. Aqui a gente tem duas profundidades de medida para um período de um ano. Então na superfície, no verão tem temperatura maior, começou a reduzir a quantidade de energia, já reduz bastante a temperatura em superfície. Saímos no inverno, começou a entrar energia no sistema, ocorreu o aumento dessa temperatura. Lá em 100 centímetros de profundidade, veja, o perfil é muito parecido. Mas eu tive aqui o ponto máximo a 2 centímetros ocorrendo em fevereiro, enquanto que a 100 foi a março. O que aconteceu? Essa energia de janeiro, fevereiro, que ficou na superfície, foi sendo propagada em profundidade. Outro ponto importante, eu tenho valor máximo e mínimo. A variação é muito maior a 2 centímetros do que eu tenho a 100. E se eu for indo em maior profundidade, essa variação vai reduzindo até chegar num ponto de neutralidade, que é a nossa isotermia, que a gente viu anteriormente. Bom, mas e quais são os fatores externos e intrínsecos desse solo e como que eles afetam? Os fatores externos é o nosso balanço de radiação e de energia, está ligado com radiação solar, temperatura do ar, nebulosidade, vento e chuva. Então são os elementos climáticos, são os fatores externos que influenciam a temperatura do solo e a resposta dele a essas diferentes condições. Já os fatores intrínsecos, primeiro ponto, tipo de solo. Então a composição desse solo vai afetar a condutividade, que é a capacidade do solo transmitir essa energia, o calor específico, que é a capacidade que esse solo tem em reter calor, como ele trabalha com isso, e a emissividade, que é a capacidade do solo em perder energia na forma de onda longa, e esses três fatores estão ligados aqui com textura, estrutura e o teor
de matéria orgânica. Então vamos pegar aqui, por exemplo, um solo arenoso para um solo argiloso. O solo arenoso tem uma menor condutividade do que o solo argiloso, porque no solo arenoso os espaços porosos desse solo é maior, então é mais difícil de ocorrer aquele processo de condução molécula a molécula ao longo do perfil do solo. Enquanto que no solo argiloso a gente tem moléculas mais próximas às partículas de solo e ela consegue propagar melhor esse calor, por isso que a condutividade é maior no solo argiloso. Já o caso da matéria orgânica, ela resulta numa menor condutividade pelas suas características de propagação de calor e pelos espaços porosos que ela vai estar formando. Outro ponto é, dentro desses solos, a presença de água vai mudar tanto a condutividade térmica como o calor específico. Então, dependendo do meu solo, se tiver a presença de água, o que vai acontecer com o calor específico? Capacidade desse solo em reter energia. Ele vai, quando eu tenho a presença de água, o solo ele vai ter um calor específico maior, ele consegue reter mais energia nesse sistema. Então, quando o solo está seco, ele tem um menor calor específico, então ele aquece mais rápido. Com a presença de água, calor específico maior, a água vai absorver essa energia e não vai aquecer o solo. Mesmo processo com a ausência e presença de água. Já a condutividade térmica, o solo seco ele vai ter uma condutividade menor, então quando o solo está seco ele não consegue propagar tão efetivamente esse calor em profundidade, então esse solo vai aquecer mais rápido. Então a água vai atuar aqui como um elemento importante para conduzir esse calor e para reter essa energia, em contrapartida aquecendo menos o solo na superfície e aquecendo menos de forma geral esse solo, certo? Outro ponto importante relacionado ao solo é a cobertura e aonde a gente consegue trabalhar, porque dependendo do tipo de cobertura vai haver uma condutividade térmica diferente. Então, quando eu tenho a presença de palhada, por exemplo, eu reduzo a temperatura desse solo, porque ele vai estar criando uma barreira física, mas eu também tenho um efeito na condutividade térmica, como é que esse solo vai acabar realizando essa transferência de calor da superfície em profundidade. Outro ponto também é a emissividade, que é a capacidade que esse solo tem em perder energia na forma de onda longa. Então, quando eu tenho um solo desnudo, sem a presença de cobertura, ele tem uma emissividade maior do que quando existe a presença de uma palhada. Então, o que vai acontecer com esse solo? Ele vai aquecer muito rápido durante o dia e vai resfriar muito rápido durante a noite. Isso não é interessante para a planta. Então, com a presença de uma palhada na superfície, o que vai acontecer? Vai aquecer menos o solo, porque vai criar uma barreira, e durante a noite, a fração dessa energia que o solo armazena durante o dia não vai ser perdida, porque a emissividade dele vai ser menor, vai criar uma barreira de redução de perda de energia. Então, a partir dessas informações, a gente consegue traçar um melhor plano para evitar essa flutuação térmica do solo, que acaba prejudicando o desenvolvimento das plantas. Em relação à temperatura do ar, diferente do solo, o aquecimento da atmosfera ocorre por dois processos. E ela também ocorre, igual ao solo, a partir da superfície. Então a energia vem, atravessa a atmosfera, incide sobre a superfície, e eu tenho o primeiro ponto, que é a condução molecular, igualzinho ao solo. O aquecimento ocorre a partir da superfície e vai passando de molécula a molécula essa condição para propagar esse calor. Ele é um processo lento porque a troca é demorada e precisa do contato de uma molécula com a outra para ocorrer esse processo de transmissão de calor na atmosfera. Uma outra condição de transmissão de calor na atmosfera é a difusão turbulenta. O que acontece nesse processo? A superfície vai aquecendo, cria uma parcela de ar mais quente, continua aquecendo. Essa parcela de ar ela aquece, quando o ar aquece ele fica mais leve, ele vai subir na atmosfera. Quando ocorre essa subida,
o ar frio ocupa esse espaço que foi deixado pelo ar quente e esse calor sobe na atmosfera e a partir desse calor subindo na atmosfera também ocorre a elevação de água, vapores, poeira na atmosfera. Então tem essa difusão turbulenta em que ao longo do tempo vai levar essas massas de ar mais quente da superfície subindo na atmosfera. E aí o que acontece no momento que essa parcela de ar sobe na atmosfera? Conforme vai subindo, vai aumentando o ar rarefeito, então vai diminuindo a pressão atmosférica. Essa parcela de ar com a subida, ela expande. Quando ela expande, diminui a atividade das moléculas, o deslocamento dessas moléculas, ocorre o resfriamento dessa parcela de ar. Então aqui tem um exemplo, uma parcela de 30 graus Celsius. Se ela subir 1000 metros, já caiu para 20. Se ela subir mais 1000, caiu para 10 graus Celsius. E o processo inverso também ocorre. Se essa parcela de ar descer na atmosfera, chegou nesse ponto aqui, a temperatura vai aumentar porque aumentou a pressão, vai aumentar a agitação das moléculas. Então, tem esses dois processos ocorrendo no aquecimento da atmosfera. E esse processo aqui é muito importante na formação de nuvens, porque o aquecimento aqui na superfície leva a umidade aqui da superfície para a atmosfera e com o resfriamento ocorre a formação de nuvens. Então, esses dois processos atuam no aquecimento da atmosfera. Dentro desse processo, a temperatura do ar também apresenta uma variação espacial e temporal ao longo das diferentes áreas. A espacial ela pode ser tanto em termos verticais, aqui, horizontais, então dependendo da região onde eu estou, pela quantidade de energia solar que eu recebo, vai ter uma variação de temperatura. E outro ponto é, na atmosfera, conforme a gente vai alterando a altura, eu tenho uma mudança de temperatura também, certo? Como a gente viu lá na aula de atmosfera. E eu tenho essa variação temporal, que pode ocorrer tanto na escala diária, pela rotação da Terra, dia e noite, como anual, pelo movimento de translação, pela mudança do ângulo de incidência dos raios solares. Aqui a gente tem um exemplo de como é que ocorre a variação temporal diária da temperatura do ar. Então, em função da quantidade de energia que chega durante o dia, eu tenho amanheceu, aumentou a temperatura porque aumentou a quantidade de energia do meu sistema. Durante a noite, a superfície está perdendo calor na forma de onda longa, a temperatura da atmosfera vai reduzindo da mesma forma. Também tem uma variação temporal anual. Aqui um exemplo para a Goiânia, mostrando a temperatura média mensal ao longo do ano. Então eu tenho aqui verão, temperatura mais alta, ocorrendo nesse período do ano. No inverno, menor entrada de energia no sistema, dada a latitude que a gente está inserido, ocorre uma redução dessa temperatura do ar. Aqui a gente tem um exemplo de variação espacial, que pode estar associada à escala temporal também, a uma variação espacial horizontal aqui para dezembro e junho, de temperatura no Brasil. Então, inúmeros fatores podem estar atuando nesse sistema para influenciar a temperatura, principalmente a quantidade de energia que cada região está recebendo. Então, verão, hemisfério sul recebendo uma energia maior, eu tenho temperaturas mais próximas aqui no Brasil. No inverno, linha do Equador recebe a mesma quantidade de energia ao longo do ano, enquanto que no sul a gente tem essa redução, o que acaba reduzindo a temperatura nesse ambiente na escala horizontal. Já na escala vertical, como o aquecimento da superfície da atmosfera ocorre a partir da superfície, durante o dia eu tenho entrada de onda curta, que aumenta a temperatura desse ambiente, e durante a noite eu tenho perda de calor dessa superfície para a atmosfera, e que acaba reduzindo a temperatura. Então aqui a gente tem um exemplo mostrando que durante o dia, em função da altitude, eu tenho esse perfil de temperatura. A superfície recebe energia, vai aumentando a temperatura e vai propagando esse calor. Durante a noite, com a saída de onda longa, o que acontece?
essa faixa aqui da superfície resfria e vai reduzindo a temperatura, formando esse perfil que a gente vê aqui nessa linha pontilhada, para dias que eu não tenho a presença de nuvem, porque a perda de onda longa é mais intensa. Quando tem a presença de nuvens, a gente tem uma contra-radiação. A superfície perde onda longa, mas retorna parte dessa energia. Então eu tenho resfriamento, mas não é tão intenso. E a partir desse ponto, conforme eu vou subindo, eu tenho essa redução de temperatura. Então, para cada quilômetro que eu subo na atmosfera, tem uma redução de 4 graus Celsius para o ar saturado, 6 para o ar úmido e 9 para o ar seco, tanto no processo de subida resfria, como no processo de descida aquece esse ambiente. Bom, esses são alguns princípios de efeito de temperatura dentro do ambiente. E outro ponto é, a temperatura controla a velocidade dos processos que a planta está realizando. Porque a planta, diferente de nós, ela não tem temperatura própria, ela não tem calor, ela não produz calor próprio. Então a temperatura do ambiente influencia essa taxa de desenvolvimento que ela está realizando. E essa resposta de desenvolvimento, que é a variação de volume, peso, forma e entre outras estruturas, está ligado com a temperatura. Então esse processo de uma planta emergir, desenvolver, florescer, produzir semente, está diretamente relacionado com temperatura. Então aqui a gente tem um exemplo mostrando uma planta teórica, quais são as condições ideais de temperatura. Então essa planta não desenvolve quando a temperatura está abaixo desse ponto, ela vai aumentando a capacidade de desenvolvimento até chegar nessa condição ideal aqui em torno de 20 a 35 graus Celsius, e depois um ponto ela também reduz a eficiência dela aqui em torno de 40, tornando o crescimento e o desenvolvimento zero a partir desse ponto, dadas diferentes características. Primeiro ponto, nessa condição ideal aqui, a velocidade dos processos, fotossíntese bruta, fotossíntese líquida, respiração, a planta está na máxima eficiência dela, ela consegue crescer de forma mais expressiva, sem muito problema. Quando eu tenho essa faixa abaixo disso aqui, a planta não consegue se manter, ela vai acabar morrendo porque ela está usando as reservas e não consegue produzir novos carboidratos. A partir desse ponto, o que acontece? A velocidade dos processos, por exemplo, a atividade fotossintética, vai aumentando de forma gradativa conforme vai aumentando essa velocidade dos processos. Aumentou a velocidade do processo de produção, mas ainda está numa faixa que a planta consegue regenerar proteína e se manter num ambiente favorável ao seu desenvolvimento até chegar no balanço ideal entre fotossíntese bruta e respiração. A partir desse ponto aqui, a velocidade dos processos é tão rápida que a planta não consegue renovar proteínas, entre outros componentes que ela utiliza no processo de fotossíntese. Então, a produção bruta está numa taxa máxima, mas ela é limitada pela falta de algum substrato ou a regeneração de proteínas dentro do sistema de produção. E aqui a gente tem um exemplo mostrando isso dentro desses três componentes: fotossíntese bruta, respiração e fotossíntese líquida. Então veja, temperatura ótima, a basal aqui, ponto inferior, onde a partir desse ponto a planta consegue se desenvolver, e aqui o valor máximo em que a planta não consegue se desenvolver. Então veja, quem controla isso é a relação da fotossíntese líquida com a temperatura. Então abaixo desse ponto aqui, veja, eu tenho produção de fotossíntese bruta, certo? Mas o gasto energético de respiração é maior. Então está faltando energia para a planta, então ela não se desenvolve nessa condição. Foi aumentando a temperatura, aumentou a fotossíntese bruta, aumentou a respiração. Se eu fizer a diferença desses dois, esse ponto aqui, ó, eu vou ter fotossíntese bruta máxima com menor taxa de respiração em termos relativos. Então é nesse ponto que a planta vai ter uma máxima taxa fotossintética. A partir desse ponto, tanto a respiração aumenta, como a fotossíntese bruta reduz. Então a planta gasta mais para se manter e não consegue manter a taxa de produção de fotossíntese bruta.
então a fotossíntese líquida vai caindo até chegar nesse ponto em que o gasto energético é maior do que ela está produzindo, certo? E a partir dessas informações de curvas de temperatura, a gente consegue definir qual que é a velocidade de desenvolvimento de uma planta. Então, por exemplo, a cássia negra, a temperatura basal inferior dela é de 2,5, o abacate 10 e o eucalipto 8. Então, toda vez que a temperatura do ar está acima daqueles valores, significa que a planta está produzindo fotossíntese líquida positiva dentro desse sistema. E como o crescimento e o desenvolvimento da planta está relacionado com a temperatura, a gente pode usar esse conceito de graus-dias, que é a soma das temperaturas efetivas diárias, dado pela diferença da temperatura basal e a temperatura média de um determinado dia. Eu consigo computar quantas unidades de calor a planta obteve naquele dia e quantos dias do calendário ela vai gastar para completar um ciclo, dado a constante térmica, que é o número total de graus-dias que essa planta precisa para completar o ciclo. Então aqui um exemplo para o abacate: toda vez que a temperatura está acima de 10 graus Celsius, a planta está se desenvolvendo. E aqui eu tenho a constante térmica, quantos graus-dias o abacate precisa entre o florescimento e a maturação. Então eu consigo estimar que dia eu vou colher, dependendo da cultivar, se é precoce, meia estação ou tardia, vou colher esse abacate em função desses graus-dias. Então, por exemplo, o florescimento do abacate ocorre em setembro, eu vou computando dia por dia minha temperatura média do ar, menos a basal, vezes o número de dias que eu estou avaliando, e vou acumulando esses valores. Quando o acúmulo dessa constante térmica alcançar esse valor aqui, dependendo da cultivar, é o dia que a planta vai estar completando o seu ciclo e chegando na maturidade. Um outro exemplo é a questão aqui do eucalipto, a relação entre o acúmulo de graus-dias com o crescimento aqui de mudas. Então, a partir da temperatura, dentro dessas condições ambientais em que foi feito o experimento, aumentou o acúmulo de graus-dias, dias após dia, a planta teve essa resposta de desenvolvimento. Então, a partir do acúmulo térmico, a gente pode usar essa mesma fórmula, eu consigo determinar quando que minhas plantas vão alcançar o tamanho mínimo que eu desejo para estar fazendo o plantio dessas mudas. Então, por exemplo, se eu estiver num ambiente frio, temperatura média desse ambiente menor, o acúmulo térmico diário é menor, a planta vai gastar mais dias para chegar no valor ideal. No ambiente mais quente, dentro do limite da planta, ela vai gastar menos dias para chegar nessa condição, tá certo? Então a gente tem essa resposta da planta tanto no crescimento como no desenvolvimento, associado a esse acúmulo de calor que a gente tem no ambiente. Por outro lado, as plantas também têm uma resposta ao frio, principalmente frutíferas de clima temperado. Então eu tenho uma resposta ao acúmulo térmico de temperatura positivas, de temperaturas maiores do que a temperatura basal dessa cultura, no sentido de desenvolvimento, e por outro lado, as frutíferas de clima temperado, elas dependem de um acúmulo de horas de frio para entender que já passou pelo inverno e é realizar a quebra de dormência dessa parte reprodutiva e iniciar um novo ciclo. Como é que é computado esse número de horas de frio? Dentro de um dia, é muito utilizado esse valor de referência de 7,2 graus Celsius para pêssego e maçã. Então, eu tenho aqui as horas do dia com o valor de temperatura que foi observado, computando aqui abaixo do 7,2 quantas horas de frio essa planta recebeu nesse dia. Então, se eu pegar desse ponto aqui, que a temperatura está abaixo de 7 até esse ponto, são 9 horas. Então, nesse dia, a planta recebeu 9 horas de frio, 9 horas de frio abaixo de 7,2 graus Celsius. E aqui a gente tem diferença entre as plantas e entre as cultivares. Então, por exemplo, uma macieira precoce precisa acumular 600 horas de frio para conseguir sair desse período
de dormência e iniciar o período reprodutivo, enquanto que uma cultivar tardia precisa de 800 horas. Nesse sentido, eu faço um planejamento de onde eu posso plantar as cultivares precoces ou tardias, para que o início da floração coincida com a saída do inverno dessas plantas. Então não é interessante que a planta não alcance esse número de horas de frio, porque vai ter uma floração desomogênea e não vai dar qualidade de fruto, e nem que essa floração ocorra muito cedo no período de inverno, porque as flores e os frutos são sensíveis à ocorrência de temperatura mais baixa dentro desse sistema. Então aqui um mapa mostrando para a gente no sul do Brasil, aonde eu tenho maior horas de frio. A gente pegar essa região serrana aqui de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde produz bastante maçã, a gente pode ver que nessa faixa aqui a gente tem acúmulos de 500 até 700 horas de frio atendendo esses dois grupos de maçã aqui, certo? Então é um fator importante que a gente tem que estar atento na escolha do planejamento a ser adotado. E a gente também tem plantas que têm uma resposta de temperatura para a quebra de dormência da semente. Então a gente tem um exemplo aqui, a sucupira, que precisa uma temperatura maior que 20 graus Celsius para realizar essa germinação de semente. A gente tem a questão aqui da timbaúva, que trabalha com temperaturas bastante elevadas, resiste a bastante temperatura mais elevada para a questão de germinação. E outro exemplo aqui, os estilosantes com temperatura entre 20 e 30 graus Celsius. Então a temperatura ela é uma consequência das condições ambientais associada principalmente à presença de água e à radiação solar desse ambiente, e a partir dessas informações eu consigo definir estratégias de manejo para conseguir aumentar a eficiência da exploração do meio ambiente e reduzir os riscos climáticos, tá certo? Bom, em relação à temperatura do ar e do solo, seriam esses os pontos principais dessa aula. Qualquer dúvida a gente fica à disposição.